Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. O material de hoje, como vocês já viram pelo título, é Parasite, ou Parasite, ou sei lá como é que você fala, volume 1, tá? Eu vou falar Parasite, porque eu sou metido, mentira, porque eu não consigo falar muito diferente disso, mas se você quiser você pode falar Parasita e tá tudo certo também. Este mangá aqui, eu devo dizer que eu estava bem relutante em comprá-lo. Eu já tinha visto desde a primeira vez que saiu o volume 1, mas eu falei, ai, esse negócio de Parasita, nada a ver esse negócio aí. Apesar de ser completo em 10 edições, eu falei, vamos ver, né? De repente, quando acabar, eu vou acompanhando a galera falando e eu decido se eu compro ou não. E aí, um dos canais que eu assisto, vocês, provavelmente quem assiste o meu canal também assiste o canal dele, o Vinícius dos Dois Quadrinhos, falou sobre ele. E o Vinícius, não sei se vocês já perceberam, mas ele não é muito chegado em mangá. Ele lê algumas coisas, mas não é tipo, ele prefere muito mais quadrinhos e tal. E aí, porra, pra um cara que não é muito chegado, ou que não fala com tanta frequência, falar sobre um mangá como esse, eu falei, porra, aí tem coisa, né? Vamos ver. E aí, conforme eu fui vendo ele falando, ele botou a namorada dele também pra falar, a Carol, eu fui vendo e eu fiquei, porra, acho que esse mangá aí vale a pena, velho. E pelo menos nesse volume aqui eu fiquei bem animado, gostei bem do que eu li. Eu posso dizer que é um mangá realmente diferenciado. Começa pela questão da premissa, né? Existem pequenas criaturas parasitas que elas vêm na Terra, ou elas estão na Terra, a gente não sabe, que não ficou claro. Mas eles aparecem e eles entram através dos orifícios na cabeça dos seres humanos, seja pelo nariz ou pela orelha. Eles tomam posse do corpo dessas pessoas e transformam elas. Mas aí eles criam uma relação de dependência. Basicamente o que acontece? Elas usam os corpos, mas o cérebro da pessoa já não existe mais, é substituído por esse parasita. E uma das vantagens, uma das características desses parasitas é que eles podem transformar a parte que eles possuem, no caso a cabeça da pessoa, na forma que eles quiserem, no formato que eles quiserem. Então essa é uma das grandes sacadas desse mangá, que já cria uma possibilidade para o que eles vão fazer muito grande. Só que o que acontece? Um desses parasitas ele falha miseravelmente. Ele não consegue entrar na cabeça de um dos hospedeiros que era para entrar. Ele só consegue entrar na mão. Só que aí a pessoa que ela entra acaba impedindo que ele chegue até o cérebro. Mas eu não vou entrar em detalhes porque senão seria spoiler. Mas o que acontece? Eles começam a criar uma situação de dependência entre os dois, né? Porque ele não pode deixar de ter o braço dele e nem, né, o parasita pode deixar que ele corte o braço. Então eles criam essa relação de dependência. E nesse primeiro volume, ao longo de 7 capítulos, a gente vai vendo como a relação dos dois vai se estreitando, né? Como ela vai se direcionando para o que pode vir a acontecer no futuro. Ok, essa basicamente é a trama. E o que eu posso esperar desse mangá? Bom, você pode esperar primeiro cenas que vão te revirar o estômago. Tem bastante violência. Eu até fico espantado que a censura dele é 16 anos. Eu podia jurar que deveria ser 18. Por causa de algumas cenas que acontecem aqui, elas são bem fortes. Então você tem elementos de terror, para quem gosta, isso é muito bom. Você tem elementos gore, né? Tem bastante sangue, carne, pessoas, cabeça, né? Tem também bastante humor e reflexões, com um pouquinho de ação. A ação existe, mas ela não é o foco aqui. O foco é muito mais a questão da reflexão e do terror, eu diria também. Mas não fica somente nisso, é muito bem mesclado. Todos esses elementos que eu mencionei, eles coabitam, né? Já que a gente está falando de parasita, eles coabitam, eles convivem aqui nesse volume, e eu creio que na resto da obra deve seguir dessa mesma forma, de maneira muito bem entrosada. Quando você tá vendo uma cena, tem aquele momento de terror, de monstro, de negócio que te dá uma aflição, te dá uma agonia, e nas próximas 2 páginas você tem um momento de comédia, e depois você tem um momento de reflexão, e tudo isso vai sendo bem exposto de uma maneira que você fica muito entretido no mangá, e quando você vê, você já terminou a sua leitura. É um mangá que é difícil de parar. Eu me segurei porque o que acontece? Eu só achei esse primeiro volume aqui na cagada, porque eu procurei na Comic Shop, que eu geralmente compro, já não tinha, e não tem previsão de chegar. Pesquisei em Comics, Saraiva, não, como é que é, FNAC, eu fui procurando no site todos, eu não achei nenhum. E aí eu dei sorte que na Saraiva daqui de Salvador, no Salvador Shopping, tinha esse volume lá e só tinha ele tava lá abandonado. Eu falei, porra, vou comprar. E comprei.
Só que aí ficou o problema, né? Eu comprei, li, gostei, cadê o resto? Aí também tava tudo desfalcado. Aí o que aconteceu? Eu falei, pô, vou procurar aqui na internet. Quando eu vou começar a procurar na internet, eu acho que a Saraiva tá fazendo uma promoção. E olha que nessa promoção da Saraiva, vários mangás, basicamente para o site todo, tava lá completo na Saraiva. Eu falei, pô, eu vou comprar. Comprei todos que estavam faltando. Mas só que na Saraiva tava faltando um ou dois volumes que eu não tinha, achado lá para comprar. Eu fui na Comic Shop e tinha lá, eu comprei. Então tá tudo na régua, só tô esperando chegar para começar, para no caso continuar a leitura. O traço desse mangá, ele é bem mesclado, como eu disse. Ele tem algumas características, como eu disse, ele tem elementos na narrativa de terror, de comédia, de ação. Então o traço vai se adequando à situação que está sendo apresentada. Então quando você tem a questão mais de terror, aquela questão mais gore, o traço acompanha aquilo. Quando você tem relação de cotidiano, o traço fica mais realista. Não fica exatamente realista, porque essa não é a pegada do mangá. Ele tem aquele um pouco de elemento fantástico por causa da questão dos parasitas que alojam e mudam as pessoas e tal. Mas ele adequa à situação que você está vendo, e isso é muito bom. Os momentos onde você tem situações mais realistas é muito bacana, é muito bem feito, os personagens são muito bem desenhados. Tem alguns momentos onde o mangá peca um pouco assim, fica mais simplório, mas mesmo assim, é como eu disse, eu acho que é uma questão de adequar a situação. A situação é uma situação de cotidiano, é simples, é entediante, então o traço combina. Você tem ação, situações onde você precisa de um pouco mais de ação ou de um pouco mais de detalhe, você tem isso. Então é uma arte muito bem misturada, muito bem adequada à condição que ele apresenta para você. As cenas de ação ficam por conta, em grande parte, do combate entre esses seres, essas criaturas parasitas, porque elas conseguem, de alguma forma que eles explicam aqui, mas eu não vou entrar em detalhes para não estragar a sua surpresa, mas eles conseguem se identificar. E aí, esse parasita que está no corpo desse jovem, ele tem um comportamento diferenciado dos outros, então eles meio que entram em conflito por causa disso, e é muito interessante ver como eles conseguem resolver esse conflito. E aí entra uma questão de as cenas de ação, tem a luta entre esses parasitas, mas ao mesmo tempo tem um elemento assim de estratégia, de inteligência que também acrescenta muito pro mangá. Então, pô, recomendadíssimo. Se você, assim como eu, estava com o pé atrás com relação ao Parasite, se você achar o primeiro volume, eu acho que você deveria pelo menos dar essa testada aí, fazer esse test drive, compra o primeiro volume, vê se você gosta, se você se empolga e compra. Lembrando, né, ele fala aqui 16 anos, né, censura, mas eu acho que deveria até ser um pouquinho maior, para ser sincero. Não tem cena de nudez, mas tem, assim, palavreados, as cenas de violência, também não é nada explícito, coisa do tipo, mas eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais bem visto isso daí. Apesar de que a gente sabe que isso e nada é a mesma coisa, né? Quem tiver que ler, vai ler de qualquer jeito. Dificilmente eles vão chegar lá para uma criança que tem menos de 16 e vai falar, olha, cadê a sua identidade quando você for comprar esse mangá? Dificilmente isso vai acontecer. Mas bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que essa resenha tenha sido útil para você. Se foi, você vai deixar o thumbs up para me dizer que foi útil ou que você gostou do que eu falei, como eu falei. Se não, pode deixar o thumbs down. De resto, meus jovens, eu só espero que vocês cumpram o momento de vocês de brilhar, deixando um comentário aqui. É o que eu mais peço, é o que eu mais quero, é o comentário de vocês pra gente trocar uma ideia. Beleza? O que mais? Acabou, é isso. Vou ficando por aqui. A próxima resenha tá aqui. Caso você queira saber qual é a próxima resenha, então você já tá sabendo. De resto é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo pra vocês e até a próxima resenha do Nerd Rider.